demora um pouquinho para começar a gravar. Pronto, podem começar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Helena. Eu tô gripada, então por isso que minha voz tá assim. Então, peço desculpas, mas vamos começar. Meu nome é Helena. Eu sou do grupo da Lívia, da Maria Eduarda, da Isabel e da Andrea. E o nosso planejamento estratégico situacional é sobre Covid-19 no município de Teresina. Pode passar. Bom, aqui é só um resuminho dos passos do planejamento estratégico situacional, como a gente já sabe. E, bom, primeiro é a identificação, seleção e priorização dos problemas, a descrição do problema, a explicação, a definição da situação objetivo, a identificação das operações necessárias ao tratamento do problema, a análise da viabilidade e a implementação. Bom, então, primeira parte, a identificação, seleção e priorização dos problemas. No município de Teresina, no Piauí, e em relação ao valor político desse problema, vai ser um valor político enorme para a população em geral, em todos os âmbitos, né, afetando todos os níveis da vida, e os atores principais vão ser o Ministério da Saúde, né, as secretarias estaduais e municipais de saúde. De Covid-19 no município de Teresina, a gente tem um total de casos confirmados residentes de 110.857, né? E um total de óbitos de residentes, 2.759, e residentes mais não residentes, 4.476. Lembrando, né, daquele fator de que por Teresina ser um centro de referência de saúde, então existem muitos pacientes que chegam de outras cidades, né, para fazer o atendimento de Covid, inclusive outras patologias. Pode passar. Bom, aqui são dois gráficos de Covid-19 em Teresina, né, mostrando, o primeiro está mostrando a quantidade de óbitos por dia, né, e o segundo está mostrando o acúmulo, né, de casos por dia. Então, o primeiro ele vai ficar variando, né, mostrando como é que foi a variação da quantidade de óbitos ao longo do tempo, né, e aí a gente consegue perceber que tem algum momento que a quantidade de óbitos tem um pico, né, por exemplo, de 2020 até 26 de agosto de 2020, a gente tem um pico, né, da quantidade de óbitos. Vai ter um pico de 16 de fevereiro de 2021 até 20 de julho de 2021. A gente vai ter outro pico da quantidade de óbitos, né. E mais para baixo a gente vai ter um acúmulo da quantidade de casos por dia, né, começando ali dia 15 de março de 2020, indo até 31 de dezembro de 2021, chegando a 110 mil. Aquele que a gente falou antes, pode passar. Entendeu? Bom, a descrição do problema, então. O nosso descritor 1, a gente escolheu a letalidade do Covid-19 em Teresina, né? Em Teresina, o Covid-19 tem uma letalidade de 2,36%. Então, de 110.087 casos, no caso, esses dados foram tirados do painel epidemiológico da Fundação Municipal de Saúde, né? A gente teve uma letalidade de 2,36%, com 2.600, cerca de 2.600 óbitos, né? Enquanto isso, a letalidade mundial é de 2%, que representa um descritor alto, né? Então, a letalidade no município de Teresina é maior do que a mundial. E aí, no canto direito, a gente tem um gráfico retirado também da FMS, mostrando os meses em relação a 2021, né? E a gente percebe que a gente tem, da mesma maneira que mostrei no outro gráfico, a gente tem momentos de pico de morte, né? Então, por exemplo, abril de 2021 teve um total de 432 mortes por Covid.
E já no canto esquerdo, a gente tem uma notícia do dia 10/2 de 2021, né? Agora, mostrando que o Piauí registrou 42 novos casos e 5 mortes por Covid-19 em 24 horas, sendo que uma dessas 5 mortes era em Teresina. Pode passar. Bom dia. Professora, eu não estou no meu notebook, eu estou no computador de outra pessoa, então eu não estou com câmera, então não vou poder ligar a câmera, mas é só hoje, ok? Eu vou dar início à terceira etapa do planejamento, que é a explicação do problema. Bom, o Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave 2. Cerca de 80% das infecções pelo SARS-CoV-2 confirmadas têm sintomas ligeiros de Covid-19 ou são assintomáticos, e a maioria recupera-se sem sequela. Mas 15% das infecções resultam em Covid-19 severa, com necessidade de oxigênio, e 5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação assistida em ambiente hospitalar. E aqui a gente tem os dados do último painel coronavírus atualizado. Os últimos dados atualizados são de 9 de dezembro, e esses são dados do Brasil todo. Pode passar o slide. Bom, uma vez que a gente tem um vetor de descrição do problema, é preciso definir as causas desse vetor de descrição, que são chamados nós explicativos. Essas causas, elas podem ser definidas em 3 tipos. Causas de fluxos, que são em relação a ações, causas de acumulações, que são em relação à cognição, né, percepção, e causas de regras, que são as normas em si, formais ou informais. Então, a gente dividiu esses nós explicativos nesse quadro, onde a gente tem um tipo de causa e variáveis que definem a atuação do nosso ator nesse problema. No caso, a governabilidade, que indica total controle do ator, área de influência, que indica que o ator tem certa influência sobre o nó, e fora do jogo, em que o ator não tem como interferir. Dentre os nossos explicativos que foram elencados, né, pela gente, que vão ser melhor explicados posteriormente, a gente considerou fora da área de atuação dos nossos atores a ausência de tratamento acessível com eficácia comprovada e a alta transmissibilidade das novas variantes. Os demais nossos explicativos são considerados nós críticos. Pode passar o slide. Que eles estão de total controle ou estão na área de influência dos nossos atores. Esses nós que sobraram, eles são de alto impacto e eles são centros práticos de ação para a gente conseguir lidar com o problema. Então, a gente fez um fluxograma com esses nós críticos, onde as setas indicam uma relação de causa e consequência. Quem envia a seta é a causa e quem recebe é a consequência. Falando dos nós críticos em si, a gente tem como nó crítico 1 a desvalorização de medidas preventivas fundamentais de proteção, como o uso de máscaras, a higienização das mãos, distanciamento físico. Nó crítico 2, que é a pouca quantidade de profissionais preparados para atuar em unidade de tratamento intensivo, que são essenciais em casos graves. Nó crítico 3, que é a desinformação e desconfiança em relação à vacina, que tem uma das causas nó crítico 4, que é a propagação organizada de fake news. E esses dois nós críticos, eles são causas do nó crítico 5, que é a recusa vacinal. Além disso, a propagação organizada de fake news, ela fomenta o nó crítico 6, que é a menor adesão à segunda dose e dose de reforço das vacinas. Outra relação é que a recusa vacinal, ela vai impedir que haja uma imunidade prolongada induzida pela vacina, que é o nosso nó crítico 7. Dessa forma, assim, em conclusão, a recusa vacinal, a menor adesão às outras doses e a diminuição da imunidade leva ao nosso nó crítico 8, que é a grande quantidade de casos graves de Covid-19 na população não vacinada. Pode passar. Então, assim, por último, a partir dos nós críticos, se desenvolve o vetor de descrição de nó crítico. E é em cima desses vetores que a gente vai focar nossas ações práticas. Então, resumindo, o nó crítico 1, ele fala sobre a desvalorização de medidas preventivas fundamentais de proteção, ou seja, a menor quantidade de pessoas aderindo ao distanciamento físico, uso de máscaras, higienização das mãos. O nó crítico 2, ele fala sobre pouca quantidade de profissionais preparados para atuar em unidade de tratamento intensivo, ou seja, a necessidade de maior capacitação dos profissionais para lidar com os pacientes graves na UTI. O nó crítico 4 fala sobre a maior propagação de fake news em relação às informações corretas. O nó crítico 7 fala a necessidade de dose de reforço para manter a imunidade. E o nó crítico 8 fala sobre que a vacinação diminui a probabilidade do desenvolvimento de casos graves da doença. Então, dessa forma, as ações do nosso planejamento vão se basear em resolver ou minimizar esses pontos. Pode passar. Bom dia, eu sou a Maria Eduarda e eu vou dar continuidade à apresentação. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ótimo, então vamos lá. A quarta etapa é a definição da situação objetivo. O que é que nós queremos?
Queremos aumentar a adesão da população ao uso de máscara, ventilação dos ambientes, distanciamento físico e higienização das mãos. Queremos ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre como tratar pacientes com Covid-19, especialmente em casos de hospitalização e, sobretudo, nas unidades de terapia intensiva. Queremos combater as fake news e a desinformação sobre a vacina, reduzir a recusa vacinal, ampliar a adesão da população à segunda dose, dose de reforço e, por último, assim, todos os outros tópicos levam a esse, que é reduzir a taxa de letalidade da Covid-19 no município de Teresina, equiparando-a ao nível mundial. Pode passar. Então, agora a gente vai dar início à quinta etapa, né, que é a identificação das operações necessárias ao enfrentamento do problema, e elas vão se basear nos objetivos que a Dudinha listou. Só um minuto. Parece que caiu alguma coisa, foi um celular, eu não prestei atenção, eu estava anotando. Desculpa, gente, aconteceu um acidente canino. Eu vou dar, então, continuidade. Nossa primeira operação, então, visa aumentar a adesão da população ao uso de máscaras, a ventilação dos ambientes, distanciamento físico e higienização das mãos. Então, para isso, a gente quer dar continuidade às campanhas de conscientização veiculadas nas mídias, e principalmente nas redes sociais, que deram uma reduzida, né, nos últimos tempos. E, para isso, a gente vai utilizar os atores 1, 2 e 3, ou seja, é o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde. Eu acho que isso é da alçada das 3 mesmo, não vai ser focado em Teresina, é do Brasil inteiro. A nossa segunda operação, ela visa ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre como tratar pacientes com Covid-19. Então, para isso, a gente pensou em treinamentos e capacitações por profissionais, ministrados por especialistas a nível nacional, estadual e municipal também, e investimento em pesquisa e produção científica no assunto. Isso é mais da alçada do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual, porque é necessário uma maior investimento em dinheiro, né, para que isso seja possível. A nossa terceira operação, então, visa combater as fake news e a desinformação sobre vacinas. E, para isso, a gente pensou em realizar parcerias com produtores de conteúdo para disseminação de informações verdadeiras, já que, atualmente, eles são influenciadores, realmente, da opinião pública, e isso pode trazer uma maior adesão, né, as informações verdadeiras ao invés das fake news, e para isso é mais focado no Ministério da Saúde e na Secretaria Estadual de Saúde do que na própria Secretaria Municipal. E a nossa quarta operação, que visa reduzir a recusa vacinal, né, e ampliar a adesão da população à segunda dose e dose de reforço. A gente pensou em incentivar a necessidade de comprovação vacinal para acesso a estabelecimentos na Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, em Teresina. A realização de sorteios entre vacinados, o que ocuparia, né, o que seria realizado pela Secretaria Municipal e pela Secretaria Estadual, e a distribuição de bonificações no ato de vacinação, como cestas básicas, quantidades em dinheiro, também pela Secretaria Estadual e Municipal, porque eu acho que a nível de Ministério de Saúde isso não seria possível, mas estados como Maranhão, por exemplo, já realizam sorteios, e países, né, como os Estados Unidos, realizaram isso no início da vacinação lá. Então, agora, sexta etapa, o teste de viabilidade. Também, como nos grupos anteriores, não há nenhuma operação de conflito, nenhum oponente, né? Apenas operações de consenso, que são as 4. E os 3 atores, eles são aliados para alcançar esses objetivos, que são objetivos em comum, que são a redução da letalidade, né, em Teresina. Acredito que os únicos pontos aqui de indiferença seriam aqui na Operação 3, em relação à Secretaria Municipal de Saúde, porque seria algo mais nacional, que é aquela parte dos influenciadores, né? E na Operação 4, o ator 1, que é o Ministério da Saúde, porque eu acredito que seria de um custo elevado demais realizar sorteios e bonificações em dinheiro ou cestas básicas a nível nacional.
Dando continuidade à apresentação, agora vamos para a implementação do nosso planejamento estratégico situacional. Então, definindo o nosso modelo de gestão, o método de atuação deve ser efetuado entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí e a Secretaria Municipal de Saúde de Teresina, né? Essas três esferas, elas terão encargo, ou seja, elas terão a responsabilidade de elaborar e também de administrar as ações. Pode passar. Mas para uma boa implementação e para um bom acompanhamento do plano, né, é necessário analisar a letalidade por Covid-19 em Teresina e comparar seus dados epidemiológicos com as demais capitais nacionais no início do programa. Assim, o objetivo é de verificar sua adesão aos planos operacionais e sua evolução no planejamento estratégico situacional. Também deve-se ampliar as testagens em pessoas sem sintomas de Covid-19, principalmente para essas novas variantes, com o objetivo de reforçar, né, a conscientização da população, a adesão vacinal, uma vez que os números reais são bem maiores que os notificados, os noticiados, e que as pessoas assintomáticas também transmitem a doença. Deve-se apresentar a taxa de vacinação referente aos 3 intervalos de tempo estabelecidos. E, por último, apresentar as taxas de letalidade por Covid-19 relativo também aos 3 intervalos de tempo previsto. Dessa forma, né, nessas duas últimas condutas serão avaliadas a efetividade das ações, além de possíveis adaptações necessárias. Pode passar. Então, e para finalizarmos, foi desenhado um modelo de avaliação baseado em indicadores específicos ao problema em questão. Então, serão analisados a taxa de letalidade por Covid-19 em Teresina, nas capitais nacionais e no mundo também, obtendo assim a comparação entre esses nos 3 intervalos de tempo e tendo como objetivo o desempenho do nosso planejamento. Serão avaliados também a variação desses dados e a fonte de verificação dos mesmos. Pode passar. Então, pessoal, aqui finalizamos nossa apresentação e essas são nossas referências. E pode passar. Obrigada pela atenção.